Falar do Vasco aqui para alegria do Pedrosa, não com o resultado, né? Sim pelo tema, pro Vascão, ele voltou a ver o jogo do Vasco. Agora ficou no empate com Nova Iguaçu em São Januário. Vamos ver depois, a gente bota a pilha nele aqui. A primeira chance foi do Nova Iguaçu em cobrança de falta de Jean Lucas, que levou perigo. A resposta do Vasco foi certeira. Bruno Lopes chutou, o goleiro Lucas defendeu e no rebote Paulinho abriu o placar, 1-0. GB quase fez um golaço de bicicleta para ampliar, mas aí o Laranjão da Baixada começou a crescer na partida. Quando a bola bateu no braço de Paulinho, o juiz chegou a marcar pênalti. Após revisão do VAR, ele voltou atrás ao ver que a bola bateu antes na perna do jogador. E após bela cobrança de escanteio, Sidney cabeceou para deixar tudo igual. Lucas Cruz teve a chance da virada. O Vasco também assustou, mas o empate permaneceu em São Januário. Tomamos um gol de bola parado, um descuido, mas acredito que ainda, com todo o contexto adverso, os meninos competiram. E aí, Pedrosa? Vai o suco de laranja aí, Pedrosa? Calma, não vai descer bem, né? Qual é o teu problema com o Nova Iguaçu, Pedrosa? Os caras já botaram a música, Pedrosa. Primeiro programa aqui que tem jogo oficial e vocês estão brincando aí já. Exatamente. Uma palavra. É proibido jogar contra o Nova Iguaçu pro Vasco, entendeu? É quase um pacto, entendeu? Mas eu acho assim, cara, eu acho que a gente tem que também relevar, o time C do Vasco não é nem o time B, não tinham nem os reservas em campo pra gente poder colocar assim, só tinha um jogador, na verdade, que realmente faria parte, vai fazer parte desse elenco profissional em 2025, que é o lateral esquerdo Vitor Luiz, e infelizmente o Vitor Luiz também cometeu uma falha no gol do Nova Iguaçu, junto com o goleiro Pablo na hora da saída, né? Mas no primeiro tempo eu acho que dá pra gente destacar o lateral Paulinho, não só pelo gol, mas também... Bom de bola, Paulinho, muito né? bom de bola, um jogador que sempre foi encarado como uma joia da base, 19 anos apenas, e tem que lembrar, ele aproveitou a oportunidade porque ele tem uma concorrência forte no elenco principal, o Paulo Henrique e o Pumita, mas um desses dois caras tendo algum tipo de problema, algum tipo de lesão, ele é o reserva imediato. Então ele tem que aproveitar mesmo, é um garoto que tem muito potencial. Considero também que o GB, o Bruno Lopes e também o próprio Serginho, que está nessa situação de ter que jogar para ser uma vitrine, foram bem ali na parte ofensiva no primeiro tempo e depois no segundo tempo o jogo caiu muito de rendimento. Eu considero, Flávio, que o Campeonato Carioca nada mais é do que um laboratório. E para esses garotos que estão aí tendo a oportunidade de vestir a camisa do Vasco, eles têm que aproveitar. Quem não aproveitou isso também foi o Alegria. O ponto esquerda, utilizado pelo Vasco, já tinha sido utilizado na reta final de temporada no ano passado. Inclusive, jogava no Nova Iguaçu também no Campeonato Carioca do ano passado. Um jogador que, fisicamente, para mim, muito frágil, não tem condições, na minha visão, de vestir a camisa do Vasco titular. Assim como o Zé Gabriel e Deluca, que são dois jogadores que não fazem parte dos planos do Vasco, e mesmo jogando nesse nível de competição contra o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, diante de tantos garotos que tinham no time, eles não conseguem se sobressair. Então o Vasco tem que fazer de tudo para, teoricamente, se livrar esportivamente, obviamente estou falando sobre isso esportivamente, desses jogadores, porque nível para a Série A, nível para vestir a camisa do Vasco da Gama, não tem. Mas, como eu disse aqui, é tudo um laboratório, nada alarmante, nem mesmo a falha do Vitor Luiz ou a falha do Pablo, é o início de um trabalho do Ramon Lima, tem muitos garotos em potencial. Eu lamento que Zé Gabriel e Deluca, por exemplo, tenham que ser utilizados, e JP e Lucas Eduardo, que são jogadores da base com muito potencial, entrem com poucos minutos, em vez de mostrar isso e desenvolverem como jogadores do Vasco, mas é entendível também, eu acho que acaba sendo correto, porque o Vasco precisa se livrar do alto salário, principalmente do Zé Gabriel e do Serginho. O Deluca é inexplicável por que ele foi parar no Vasco da Gama. Enfim, de forma geral, um empate morno. Vale lembrar que esse jogo foi em São Januário, mas é fora de casa. O Vasco depois joga dentro de casa agora contra o Bangu. Então nada para se preocupar muito, apenas uma análise de campo e bola mesmo. Então, no caso, quem seria o Pablo e o Thiaguinho, que o Venê colocou. Olha a laranja aí. Ih, rapaz, laranja esquisita. Ih, Pedro! Só um empate, cara. Vocês estão brincando, pô. Vocês querem achar uma coisa de não tem, entendeu? O Venê disse que não aguenta mais o Pablo e o Thiaguinho. Aí na lista do Vasco, Zé Gabriel. Zé Gabriel. Você já está encarando o Zé Gabriel, já tem tempo. Deluca também não deu. Respeito. E o Paulinho, lateral direito, deixou uma boa impressão, você já acompanha ele. Sim. Você acha que... Você falou aí, ele pode ser o terceiro, ficar ali, mas será que não dá para pensar mais? Ele, Pumita e Paulo Henrique são tão
fortes, assim, estão tão acima do Paulinho, pelo que a gente viu, que não dá para ele se enfiar no meio dos dois ou até pensar em ser titular? Titular eu acho difícil. Eu acho que ele tem que amadurecer muito ainda, por exemplo, a nível físico, a nível defensivo, o Paulo Henrique é muito melhor do que ele. O Pumita, a nível ofensivo, também é melhor ainda do que ele, mas eu acho que o Paulinho tem mais potencial do que esses dois jogadores. São só 19 anos, Flávio. Então, assim, quanto mais ele puder aprender, inclusive, com o Paulo Henrique e com o Pumita, melhor para o Vasco da Gama nesse desenvolvimento. Então, muita calma, sem muita pressa, mas no vestibular ele passou com certeza. Assim como o Leandrinho no ano passado surgiu muito bem na lateral esquerda. Olha, enquanto que o time alternativo foi derrotado pelo... Derrotado não, desculpa, a gente empatou com o Nova Iguaçu. Empatar com o Nova Iguaçu em São Januário tem sabor de derrota, mas não perdeu, foi empate. Mas o time principal do Vasco também entrou em campo e goleou o Casemiro de Abreu, um jogo treino por 7-0. Sim. Você tem uma ideia aí de quem se destacou, qual time jogou? Esse jogo treino aí contra o Casemiro de Abreu, isso é bom, 7-0, Pedro. O time titular do Vasco, se não me falha a memória, foi formado pelo Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Oliveira e o João Vitor. Vale lembrar, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do Lemos. Ele chegou hoje no CT Moacir Barbosa, então não estava à disposição ainda. O Lucas Piton na lateral esquerdo. E aí um meio que me agradou bastante, tá? Porque foi formado por Jair, Paulinho e Tietê. É o meio que, bem na minha visão, né? é uma trinca de meias aí que conseguem tanto atacar quanto defender. Jair, Paulinho e Tietê. Na teoria, 3 volantes. Exato. Que saem pro jogo. Que saem pro jogo, que tem qualidade. Coutinho como camisa 10 e no ataque, Alex Teixeira e o Verratti. Esse foi o time titular do Vasco. Uma formação, um 4-4-2? Quase um 4-4-2, que pode ser um 4-3-2-1 também, com o Coutinho um pouco mais próximo do Alex Teixeira. Ninguém não aberto. Tem ponta, né? Inclusive, esse é o foco do Vasco nessa semana. Encontrar extremos. Um extremo ponta esquerda titular e um extremo que possa atuar nas duas pontas, que tenha força física, profundidade para compor elenco. Esse é o principal foco do Vasco no mercado de transferências nesse momento, achar esses extremos, porque o Carille gosta de jogar com extremos. Então, assim, enquanto ele não tem os extremos, ele formou essa equipe. O Payet também foi bem, ele entrou no segundo time, no segundo tempo, fez gol, e o Jean David também fez 2 gols nessa partida. Opa, será que vai emplacar o chileno, né? Ô, Flavinho, antes de mudar Pelé. o assunto, que eu vi que você vai mudar o assunto, posso fazer quase um elogio indo pro Botafogo. ao Vasco da Gama? Fala. Contratou um baita profissional chamado Bruno Lazzaroni. É isso? O Bruno, Para ser auxiliar. Muita gente acha que auxiliar técnico não serve para nada, que é apenas para entregar colete e dar bola no dia a dia. Pelo contrário, o auxiliar técnico ele tem que ser o contraponto do treinador. E o Bruno Lazzaroni é um cara que entende muito de futebol. E ser auxiliar e ter um bom auxiliar é extremamente importante. Eu vou te dar um exemplo. O Jair Ventura, quando foi demitido do Atlético Goianiense, sabe qual foi o motivo que o presidente do Atlético Goianiense me deu, mesmo ele fazendo boa campanha? Porque ele não tem uma boa comissão técnica, não tinha um bom auxiliar para fazer um contraponto. Era sempre o Jair que decidia tudo. O auxiliar não fazia um contraponto. E o Bruno Lazzaroni é um baita profissional. O torcedor vascaíno deveria comemorar bastante essa chegada dele. Para trabalhar com o Carille, foi pedido do Carille? Eles se dão... Só ampliando até a informação que o Vene trouxe, eu concordo com ele, o Bruno Lazzaroni ele chega junto com o Luizinho Quintanilha, que é um dos maiores vencedores com a camisa do Vasco da Gama, um dos maiores campeões com a camisa do Vasco da Gama, e eles não são auxiliares do Carille, eles são auxiliares permanentes. Parte da equipe do Carille. Exatamente, eles vão ser auxiliares permanentes do Vasco da Gama, assim como, por exemplo, que é um exemplo que a gente sempre usa, o Marcão é no Fluminense. Fixo. Exato, fixos, e que são caras que já passaram, o Luizinho, como eu falei aqui, campeoníssimo pelo Vasco. E o outro ponto também que a gente pode destacar, porque a torcida do Vasco pergunta o Lemos chegou ao Rio de Janeiro no último sábado, já deu entrevista falando como jogador do Vasco da Gama, ele vai fazer exames e assinar o contrato dele, já está à disposição do técnico Fábio Carille para treinar com o grupo nessa segunda-feira e em breve já deve ser anunciado aí, já está sendo produzido o material de anúncio dele, um zagueiro que veio do Atlético Mineiro, e o contrato vai ser em definitivo, 3 anos de contrato. Por quê? Porque ele não tem intenção nenhuma de voltar ao Atlético, seria empréstimo, mas o Atlético também entendeu que ele não faz sentido você emprestar, então ele rescindiu com o Atlético e chegou ao Vasco da Gama. Outro jogador que me pergunta sobre o Lucas Freitas, quando vai ser o anúncio dele? Eu fui pesquisar hoje, fui apurar com o Vasco da Gama, mais tardar, entre hoje e amanhã também o anúncio deve acontecer. Então esses 2 zagueiros, Lemos e Lucas Freitas, vão ser anunciados aí muito em breve pelo Vasco da Gama. Olha, enquanto a Fernandinha tá de férias, relaxando, só curtindo, deve estar comemorando ainda o título da Libertadores brasileira, aquela temporada maravilhosa, até bom pra ela, né, que ela não esteja... É isso aí, galera do Vascão, primeiro jogo, a base não deu conta do recado, era o time do Nova Iguaçu. De cara já dá para ver que o Nova Iguaçu perdeu muito,
do que era, né, o seu time ano passado. Vai ser um time aí bem fraquinho, não conseguiu enfrentar o Vasco, o reserva do reserva, né? Nessas primeiras rodadas, eu sou até a favor de que o Vasco não coloque um time titular, mas tem que se ligar que esses 2 pontos perdidos pode fazer falta lá na frente, porque o Vasco hoje tem um time abaixo aí, na minha visão, dos 3 maiores aí, né? Dos 4 maiores, o Vasco tem um time abaixo do Flamengo, do Botafogo e do Fluminense. Então, não sei se seria uma coisa interessante o Vasco ficar por muito tempo jogando com o time reserva, porque, mais uma vez, esses pontinhos podem acabar fazendo falta. Lembrando que esse ano o Vasco tem uma competição a mais para disputar, tem a Sul-Americana. E, meu irmão, não chegou ainda o reforço que a torcida espera, não chegou ainda a notícia, né, da venda da SAF. A gente vai aguardar e torcer para que tudo dê certo, para que o Vasco consiga fazer essa venda. E mesmo que consiga fazer por agora, né, o mercado, quem tinha que comprar alguém, quem tinha que contratar, já contratou. Aí o Vasco vai ficar, mais uma vez, pegando uma sobra aqui, uma sobra ali, né? Porque os times que contratam já fizeram aí suas contratações. Ainda há, né? Ainda há um tempo, parece que até mês que vem, ainda há um tempinho aí para contratar, mas não vai poder escolher do jeito que queria, né? Vamos ver como vai ser aí. Tomara que conclua logo a venda dessa SAF.